Tudo bom, Lazarine? Regina, boa tarde. Obrigado mais uma vez estar conosco nessa jornada aí. É uma jornada, né? É uma jornada. É uma grande jornada. Conhecimento doutrinário, a informação doutrinária para a apropriação da informação doutrinária a fim de podermos exercitar. É uma luta, mas é um compromisso que nós assumimos perante a nossa consciência, perante Deus, e devagarinho nós vamos chegando lá. Eu acredito que nós já estamos dando passos muito firmes rumo a essa nossa libertação dos enganos da terra, das seduções materiais, e já estamos começando realmente a fazer, digamos que um voo, uma viagem mais interessante em relação à nossa essência, à nossa transcendência, à nossa imortalidade, né? É um grande esforço, um trabalho, é uma luta. Nós estamos realmente mergulhando firme nos estudos, mas eu peço perdão a Deus até por não ter mais capacidade de melhor desenvolver os temas, porque são temas que não são muito simples muitas vezes. E eu não tenho tanta capacidade, às vezes, para poder desenvolver certos temas. Lá no Livro dos Espíritos, você vê que lá é um desafio, né? É verdade. Somente através de muito estudo, não tem como sermos bons espíritos sem estudar, né? Aí Eleusa também é uma grande estudiosa, conhece muito, mais do que eu. Aliás, eu entrei nesse meio espírita aí há algum tempo por causa dela. Né, Eleusa? Estava falando aqui exatamente com a Lazarine sobre isso. Como é importante nós estudarmos e não mergulharmos de uma forma aventureira nos fenômenos espíritas, né, ou nas casas espíritas, por alto engano e buscando caminhos equivocados. Aí fica difícil para nós, porque aí nós achamos que estamos aprendendo e não estamos aprendendo nada. Nos acomodamos. Estudo requer disciplina, dedicação. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o 12º capítulo. Nesse momento nós vamos ver o Jerônimo, que é o comandante da expedição que está fazendo o acompanhamento de 5 desencarnações na Terra, e ele tem 2 pontos de referência para o trabalho dele, como chefe da expedição, né? Ele tem a casa transitória de Fabiano, e ele tem agora uma outra referência aqui na Terra, que é a casa de Adelaide, que nós conversamos um pouco sobre ela. Adelaide Câmara, né? Era um orfanato que ela criou, também um asilo lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, e ali é o ponto de referência dos trabalhos que serão realizados aqui na Terra com a equipe liderada por Jerônimo. Então vamos começar a segunda. O que seria essa excursão de adestramento? Antecipando o capítulo, a excursão de adestramento é aquela preparação da morte. É você estar próximo de alguém que está desencarnando e fazer ele sair do corpo e mostrar para ele. Você lembra que eles iam fazer um treinamento na casa transitória e tal, uma adaptação, uma readaptação rápida ao mundo espiritual. Agora, cada um vai fazer a interpretação dessa viagem ou dessa excursão à sua maneira, de acordo com seus princípios ideológicos, de acordo com seus princípios cognitivos, etc. E nós vamos ver exatamente isso, né? Que um católico vai vir de uma forma, o evangélico vai vir de outra forma e tal, no mesmo lugar que eles foram, que é exatamente na região, na dimensão onde está a casa transitória de Fabiano. Vamos lá. Jerônimo sediaram-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades na crosta tomassem exatamente como ponto de referência a casa de Adelaide, aquele abrigo, aquele orfanato lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, que serviriam de apoio, né, para o que eles estão fazendo, que é acompanhamento de 5 desencarnações, como eu disse aqui. Aqui, esclarecemos os Jerônimos, nos sentiremos mais à vontade na casa de Adelaide. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade, segurança,
permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados. Então, antes dele desencarnar, esses recém-desencarnantes, vamos dizer assim, serão encaminhados para a casa transitória de Fabiano para essa adaptação para uma nova realidade espiritual. Porque eles estão recebendo um tratamento especial no processo desencarnatório. Isso não é para todo mundo. Para alguns que apresentam valores, são acompanhados nesses processos desencarnatórios de uma forma mais específica. Isso foi explicado em capítulos anteriores. Centralizaremos todas as atividades possíveis concernentes aos outros amigos nesta amorosa fundação, que é a casa conduzida por Adelaide, que é a nossa querida Aura Celeste, a grande poetisa espírita. De fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, vasto celeiro de bênçãos, ou seja, a casa dirigida por Adelaide. Diversas entidades amigas operavam na instituição prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Então ele vai dar uma outra descrição interessante da casa dirigida por Adelaide Câmara, que é uma casa, que é uma construção muito grande, que ele fala de largas proporções, mas sem a presença de criaturas malfazejas, malvadas, perversas da chamada esfera invisível. É um ambiente higienizado, é um ambiente em que não existe a presença desses espíritos que trazem perturbações, brigas, desuniões, doenças e violências. Isso é que está sendo explicado aqui. Semelhando-se à casa transitória de onde víamos, que é a casa transitória de Fabiano, a vigilância funcionava severa. Outra coisa importante, que é a vigilância para que não haja infiltração de espíritos malévolos, né? Perturbadores, perversos, vingativos. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos que penetravam o asilo com prévia autorização. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra de Menezes, tivemos permissão para visitar as dependências. O ex-padre Hipólito, a Luciana, que é a enfermeira clarividente, e eu, o André Luiz, em companhia de Irene. Irene é a pessoa responsável dos trabalhos espirituais da casa conduzida por Adelaide, que é uma jovem colaboradora espiritual da casa, como eu disse, presidida pela Adelaide. Pusemos-nos em ação. Em todos os compartimentos havia luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares, pensamentos construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Olha que é um paraíso na Terra. Essa casa, esse orfanato criado por Adelaide, junto com aquele companheiro, da Casa Lopes, né, o senhor Lopes, que uma casa tão bem dirigida, uma casa de grandes proporções, uma instituição de grandes proporções, mas nimbada de luz, né, entrelaçada nessa mesma comunhão de ideal superior de trabalho. Chegados ao salão da reunião, que é salão, não chama reunião de salão público, de palestras públicas, né, a nossa nova amiguinha explicou, que é a que está acompanhando, a Irene. Esta é a região do abrigo que nos força o serviço mais árduo, ou seja, o salão de palestra de uma casa espírita é o local mais vulnerável, é o que ele está dizendo aqui. Receptáculo das emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita em assembleias públicas, reuniões públicas, somos obrigados, depois de cada sessão, a minuciosas atividades de limpeza da psicosfera. Olha que coisa, né? Imagine uma casa mal dirigida, uma casa espírita mal... Aqui é uma instituição de abrigo a crianças abandonadas e a velhos também. Mas ela está falando do salão de palestra, né? Que é o salão de reunião pública, que é o lugar mais complicado, é onde vão pessoas de várias formas de pensamento, desejos, sentimentos, emoções, e que deixam contaminado a região. O salão fica muito contaminado. Uma casa espírita mal dirigida, com certeza, é uma casa profundamente contaminada de energias deletérias, é o que ele está falando. Nós, até ali, que é muito bem trabalhado, assim, nós somos obrigados, depois de cada palestra pública, a minuciosas atividades de limpeza da psicosfera.
Sim, é verdade. Na realidade, ali é um centro espírita, porque é um salão de palestra, porque é uma casa fundada sob a orientação não só da Adelaide, que recebeu toda a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado, que foi presidente da FEB e que ajudou no processo dela, da formação da Adelaide, né? Que é a aura celeste. Como sabem, os pensamentos exercem um vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. Então, a questão do pensamento. O pensamento emite forças eletromagnéticas, né? O pensamento, a eletricidade é uma força que nós chamamos que é uma energia dinâmica e o magnetismo é uma energia estática. Então, esse processo faz com que, se a pessoa estiver pensando coisas ruins, no seu campo mental ela traz a sua lixarada, as suas angústias, suas ansiedades muito fortes, e até ódio por outras pessoas e às vezes por ela mesma, ela contamina o ambiente com esses impactos de energias eletromagnéticas, do qual é preciso, logo após cada reunião, uma higienização total do salão. Como disse também, isso acontece sim nas casas dos centros espíritas, quase que de uma forma geral. Quando não mesmo bem dirigida, é preciso a espiritualidade fazer essa limpeza. Tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduzi: há suficiente pessoal na cooperação, diz o André Luiz para a Irene. Sim. A legião dos colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite em turmas alternadas. Temos sessões de assistência aos adultos, temos sessões de assistência às criancinhas. Vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores do nosso plano, diz o André Luiz, que por momentos graves reflexões me afloraram ao cérebro. Continua o André Luiz refletindo. Tanta gente a contribuir naquela instituição apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças desfavorecidas no campo material. Ele ficou assim, poxa, 30, 40 ou 50 crianças com um contingente enorme de espírito trabalhando naquela casa, apenas para atender, segundo a visão de André Luiz, na sua reflexão, a essas crianças que ele chama de desfavorecidas do campo material. Estabelecia paralelo entre a fundação de Adelaide e a casa transitória de Fabiano, notando singular diferença. Na casa transitória, os rigorosos serviços de sentinela, os gestos de energia, a atenção do pessoal, verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certas quantidades de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía lâmpada acesa indispensável à transformação interior. Lembrando que a casa transitória ela está realmente numa região extremamente densa e escura, por isso todo esse trabalho, toda essa preocupação. Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite, pão, primeiras letras e bons conselhos, nada mais do que isso, segundo a visão de André Luiz. Poxa, crianças estão sendo albergadas no orfanato, só precisam disso porque essa arruma de tanto espírito para cuidar dessa instituição. É uma conjectura íntima, André Luiz, querendo fazer uma comparação com a casa transitória, que ali está trabalhando nas trevas mesmo, espíritos inferiores para tudo quanto é lado, e ali era diferente, por isso precisava de muita gente para trabalhar. E, no entanto, na casa dirigida por Adelaide, muitos espíritos trabalhando. E ele estava, por que tanto? Só para atender essas crianças? Vamos ver o que é explicado para ela. Valeria, sim, o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Será que precisar de tanta gente, tantos espíritos para trabalhar nesse orfanato? Mesmo assim, a delicada Irene, que é a responsável dos trabalhos espirituais lá da casa de Adelaide, apreendendo-me as indagações íntimas, ela captou que o André Luiz começou a ponderar, cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. O imperativo da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Não adianta você dar o pão, não adianta dar o leite, você dar a educação, se você realmente não evangelizar. Esse é exatamente o ponto dito por ela para André Luiz. Para infundir a espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar as realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental.
Valemo-nos da casa venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias saudáveis. A fundação é muito mais do que almas, do que de corpos, muito mais de pensamentos eternos do que de coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Então ela tenta mostrar que é importante o trabalho assistencial sob esse ponto de vista, em que você, quando atende às questões físicas, você pode solucionar problemas espirituais. Isso é muito importante. Quer dizer, é o apelo material para um processo de dinâmica de rearrumação ou solução de problemas espirituais. É um meio, né? Entrelaçando deveres, dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura das verdades imorredoras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Católica Romana, dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí, no ambiente católico, em que eles também têm orfanatos, as concepções espirituais não se desenvolvem. Então, é diferente. Um trabalho assistencial em nome de uma verdade libertadora, verdadeira, como uma nova revelação que é o Espiritismo, e um trabalho assistencial também, que é importante, mas o que uma instituição nesse nível de... Vamos falar, como ele está falando, uma Igreja Católica Romana, é o que está dito aqui no capítulo. O que ela traz para esses espíritos em termos de libertação espiritual? Vai trazer dogmas? Vai trazer conceitos equivocadíssimos, despreparando a pessoa, inclusive, para desencarnar. É uma conjectura também que está sendo levado nesse debate entre a Irene, coordenadora espiritual da casa dirigida por Adelaide, e o André Luiz. Por acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos, o trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento de pão efêmero, ou seja, muito desses trabalhos, de muitos orfanatos que tem por aí, sem uma base de uma educação religiosa mais libertadora da consciência, acaba sendo somente isso, é só um trabalho material, é só um trabalho do pão e do leite, nada mais do que isso. Eles não têm mais material para dar. Será que não? Vamos ver. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios, e tem mesmo as igrejas protestantes, não, os presbiterianos, os adventistas, tem muitas universidades, inclusive, né, grandes colégios, congregações, distribuindo os valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos do que nos conceitos evangélicos da letra. Maravilhosa essa frase, porque você ficar preso à letra que mata, você acaba não conseguindo chegar ao espírito que vivifica, como ensinava Jesus. Então ela vai dizer... Então, os evangélicos, eles fazem um trabalho no campo da educação também. Enquanto os católicos tentam atender o estômago, mais um trabalho da caridade material, na fazeção de coisa, os evangélicos partem mais para a parte intelectual. Então eles trabalham no campo da educação, mas sempre presos, escravizados aos conceitos mais das letras conceituais do evangelho do que aos conceitos evangélicos das letras. Ou seja, ele fica mais preso à palavra que mata, né, aos textos, aos versículos, né, literalmente, mas não busca essencializar, abstrair disso. Então é uma perda de tempo em termos de despertamento de consciência para a imortalidade. É isso que está sendo discutido aqui. Irene sorriu, fez um ligeiro intervalo, porque é a Irene que está afirmando isso, e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos, católicos, evangélicos, qualquer um. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Tudo bem, está trabalhando, é um sentimento que tu coloca lá e tal, mas você ainda não leva a informação que desperta e que liberta. A verdade é essa. Evangélico não desperta ninguém. Católico, muito, muito, muito menos ainda em relação à nossa transcendência. Eles não preparam-nos para a vida após morte. Mas então, não estão longe disso. Estão infinitamente longe. Da Terra a uma estrela mais distante, eles não estão muito longe. Eles não conseguem isso.
Eles ficam presos exatamente nas letras dos textos, ou então só no pão material, mas esquecem da essência de você tirar exatamente das letras o espírito. Ou seja, é o espírito que vivifica e não a letra que mata. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, aí ela vai justificar o trabalho assistencial. Não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo professores seletos filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Isso no catolicismo. Principalmente porque no momento em que houve esse prestígio, de alguma forma se entronizou a ideia da política, a estatização desse cristianismo a partir da Igreja de Roma, eles deram muito apoio no sentido de dar muito pão, aos esfarrapados e agasalho, para os que estavam com frio, essas coisas. Tudo bem, é o trabalho da caridade material. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do Espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, por exemplo, o venerando rabino, cuja intelectualidade e desenvolvimento avançadíssimo encontrou Jesus. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados. Os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. Aí o padre Hipólito aproveitou e aprovou de uma forma interessante essa conversa entre André Luiz e a Irene, e ele disse, sim, isso é verdade, isso é inegável. Precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Dentro de nossos esforços, prosseguiu a Irene, com a sua gentileza e afabilidade, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção deste objetivo é imprescindível fazer alguma coisa, onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para testar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre os dois mundos, o que dá tanto e o que recebe. Como vem, a luz divina prevalece sobre a assistência social humana, porque esta sem aquela pode muitas vezes degenerar em personalismo, devastador, prejudicando, desviando os objetivos de muitos trabalhadores. Compreendendo, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã das obras sem fé. Outra frase de peso. Claro que a fé sem obra, já falava Paulo de Tarso, não se justifica. Mas uma fé sem obra, sendo irmão de obras sem fé, é preciso trabalhar exatamente o conjunto de você fazer o trabalho assistencial com o propósito de fazer um convite para a iluminação do espírito. Não só dar o peixe, ensinar a pescar. Porque dar o peixe é muito fácil. Aliás, há uma frase que contradiz um pouco o que eu estou falando aqui, que foi dito por Irmã Dulce, quando disseram, foi até um jornalista inglês, seu biógrafo, que chegou a perguntá-la por que ela estava sempre dando peixe, e não ensinando os seus assistidos a pescarem, dentro da metáfora
assistencialista que ela fez, a obra que ela fundou. E ela, pela tangente, disse, mas meus assistidos não têm força para pegar a vara e pescar. Quer dizer, ela saiu pela tangente. Mas a colocação é muito pertinente do jornalista, porque você só dando o pão, você não liberta a consciência. Você fazendo assistencialismo, você mantém a alma ignorante, ela vai desencarnar, vai ter vários problemas de readaptação no mundo espiritual, quando ela já pode começar aqui, num processo de convite de autoiluminação, ela já se preparar para desencarnar, o que é o que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver, são preparações para desencarnações. Então você dá muito pão, roupa, agasalho, faz uma assistência, uma fazeção de coisa, mas você não liberta as pessoas, você não liberta as pessoas assistidas, você mantém elas escravas a você. Mantém escrava aos seus mandos, desmandos, aos seus conhecimentos. Quer dizer, acaba não servindo para muita coisa esse assistencialismo inócuo. Essa é a verdade. Ouvindo-a, percebi acima de toda preocupação individualista que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas é uma edificação paciente e progressiva. As casas de assistência social sobre as águas pesadas do pensamento humano funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora a minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Então ele começou a perceber que era importante o maior investimento espiritual do que simplesmente material. Eram 50 crianças, pouquinha gente, e 3 vezes, 4 vezes mais de espíritos fazendo um trabalho lá naquela casa espírita. Então ele percebeu agora que era importância, apenas era ali um chamariz, o problema assistencial material não era o principal, né? Claro, é verdade, se você não consegue, de alguma forma, ao dar na chamada fazeção de coisas materiais, você não consegue chegar na fome desse espírito, porque a verdadeira fome é espiritual. Desde criança, né, no processo de evangelização, aos mais velhos, aos mais idosos. Você vai fazer um trabalho, sim, de atendimento imediato para o corpo, vai dar agasalho, vai dar comida e tal, mas você não vai dar uma educação para a eternidade, não vai dar uma educação como essa casa dá. Por isso que tem muitos trabalhadores lá para fazer exatamente isso. Sim, vamos dar um pão para as crianças, são 50 crianças só. Mas tem muito mais importante em dar para aqueles que vão assistir às palestras, os companheiros também, parentes, são consanguíneos dessas crianças. Esse é o objetivo. Cair a noite e continuávamos em companhia da estimada irmã Irene, que nos apresentava a instituição, comentando-lhe com oportunidade, sabedoria, observamos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Aqui eram cuidadosas professoras desencarnadas que reuniram as crianças nos momentos de sono físico em ensinamentos benéficos. Olha que coisa maravilhosa! Talvez na Igreja Católica aconteça isso, acontece na Igreja Evangélica, mas veja no Espiritismo coisa interessante. As crianças que são assistidas ali, que recebem o pão material, à noite, elas também são reunidas com professoras desencarnadas para poderem se preparar, através do próprio sono físico, recebendo os ensinamentos de autoiluminação. Esse é o diferencial. Essas crianças que vão crescendo, mas estão recebendo aulas espirituais, com professores espirituais, numa instituição espírita, dentro de um contexto de uma programação macro, chamado Terceira Revelação. Então essas crianças não estão só sendo evangelizadas por evangelizadores encarnados, também desencarnados, por isso esse número enorme de trabalhadores espirituais lá na casa dirigida por Adelaide, como eu disse, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Acolá eram benfeitores diversos a buscar irmãos para a experiência e dádivas preciosas nos círculos de nossas movimentações. Refundi a minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez naquele instituto a abençoada escola de espiritualidade superior, pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz. Decorrido longo tempo, já noite fechada, o assistente Jerônimo convocou-nos ao serviço. O serviço é exatamente esse adestramento fora do corpo para preparar para desencarnar. A Irene, que é responsável do grupo lá da Adelaide, acompanhou-nos à Câmara
de Adelaide, onde ela estava quase desencarnando, né? Onde o nosso dirigente se encontrava em conversação com outros amigos, foi breve nas determinações. Após ouvir a nova amiguinha, a Irene, que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e a Irene a trouxesse a irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante ao orfanato, de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano, em excursão de aprendizado e adestramento. Então, o ponto de encontro para essa excursão, para a preparação para a desencarnação, era exatamente aquele orfanato lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, um grupo pegou a Albina, vai trazer a Albina, lá onde está a Adelaide, no mesmo quarto, na mesma câmara onde está a Adelaide, no orfanato, e as outras 3 personagens, né, o Fábio, Cavalcante e o Dimas, seriam trazidos, inclusive com o Hipólito, o padre e o próprio André Luiz, recolheriam eles para levar lá exatamente para o orfanato, para daí irem para a casa transitória. E essa foi a estratégia utilizada por Jerônimo. Ambos os grupos partimos em direção diversa. Utilizando a volitação com maestria, Hipólito interrogou-me bem-humorado. Já participaram você de serviço igual a de hoje? André Luiz, eu confesso que não. É fácil, tornou ele. Os que se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, comumente ausentam-se do corpo em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação, essa excursão preparatória. Geralmente estão hesitantes, estão enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhes as mãos e, impulsionados por nossa energia, volitarão conosco sem maiores impedimentos. Ou seja, o André Luiz segurará, vamos chamar assim, as mãos, né, de um, o Hipólito segurar a mão do outro e os 4, sendo impulsionados pelos 2, André Luiz e o Hipólito, farão a volitação, ou seja, é uma volitação, na realidade, terceirizada, porque esses enfermos não têm essa capacidade de volitar, mas vão ser carregados em volitação por esses 2, o André Luiz e o padre Hipólito. Recebi a explicação com interesse e em breve penetrávamos a modesta residência de Dimas, que é aquele primeiro enfermo. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. Notando-nos a presença, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou: "Oh, meus amigos, será hoje o meu fim? Como tenho suspirado pela libertação?" Aí foi respondido para ele: "Não, meu caro." O padre disse para ele: "É preciso tolerar um pouquinho mais, aguenta um pouquinho mais. O descanso, porém, não tardará muito. Venha conosco." Então, o que favoreceu tirar ele do corpo nesse momento? Foi a anestesia que ele tomou lá, ele tomou alguma coisa para adormecer. Os familiares tiraram a cabeça dele, ficaram com a cabeça em outra coisa e ficou mais fácil de fazer, pelo menos essa excursão, ainda não é a desencarnação, mas tirou ele com mais facilidade. Nós não temos tempo a perder. Aí o ex-sacerdote, ainda o Hipólito, recomendou-me tomar a dianteira e, de mãos dadas, os 3 rumamos para o Rio, em busca da moradia de Fábio. Não se registraram obstáculos e, em reduzidos instantes, tomamos-los à nossa conta. O companheiro ligou-se prazeroso à pequenina caravana, ia tomar o caminho do hospital, de modo a procurar o terceiro, quando Hipólito ponderou: "Não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio." Cavalcante é aquele católico, né, que está numa enfermaria pública. Permanece em desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, buscá-lo-emos numa segunda viagem. Primeiro vamos levar agora o Fábio, o Dimas, lá para o orfanato, onde já está a Albina e está também a Adelaide, e depois vamos pegar o Cavalcante. Essa é a estratégia, no caso aqui, de André Luiz e o padre Hipólito. De regresso à Câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. Irene, Luciana, haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios. Sem perda de tempo, demandamos a grande casa de saúde em busca de Cavalcante. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, ao lado dele,
cooperava devotadamente. Bonifácio é o espírito que estava colaborando na desencarnação do Cavalcante, né? É aquele espírito que estava acompanhando ele 24 horas por dia. Então Bonifácio, ao lado dele, cooperava devotadamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo. Ainda não é desencarnação, é apenas uma excursão de um adestramento. E vamos tentar, né, se readaptar, uma adaptação rápida a essa desencarnação. Ainda não é o momento da desencarnação. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos melhores esforços. Após trabalho ingente de magnetização do vago e, em seguida, administração de certos agentes anestesiantes destinados a proporcionar-lhes brando sono, retiramo-lo do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. Em minutos rápidos, punhamos-nos de regresso. Com a aquiescência de Jerônimo, alguns amigos dos enfermos acompanhar-nos iam à casa transitória. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que se revelavam com consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam, enfraquecidos, vazios de noção clara do que estava ocorrendo. O assistente organizou então a corrente magnética, tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre 2 de nós desencarnados, né? E, evidentemente, aqueles mais experimentados para fazer essa volição coletiva, né? Porque eles, desencarnantes, não tinham capacidade de volitar. Precisavam da ajuda desses desencarnados para essa volitação. Porque a volitação é uma velocidade extremamente rápida, né? A distância, por exemplo, a casa transitória de Fabiano está na ionosfera, na chamada ionosfera, está acima da estratosfera terrestre, segundo ele conta aqui. De mãos entrelaçadas para permutar energias em assistência mútua, utilizamos intensamente a volição e ganhamos as alturas. Adelaide e Fábio, algo habituados ao desdobramento, assumiram discreta atitude de observação e silêncio. Os outros, porém, comentavam acontecimentos em altos brados. "Ó grande Deus!" exclamava Albina, que era evangélica. "Rememorando passagens bíblicas, estaremos nós no glorioso carro de Elias?" "Dai-me força, ó Pai", diz Albina, né? "De misericórdia, expressava-se Cavalcante, de alma opressa, faltava-me a confissão geral." Aliás, se Albina realmente recorreu ao evangelho, o Cavalcante, o católico, né, preso ao catolicismo ainda, ele estava muito oprimido nesse momento porque ele disse que ainda não tinha feito a sua confissão final. Estava muito preocupado com isso. Ele sabia que estava desencarnando, mas ele estava com medo do tal do viático, né? Ele não tinha recebido o tal do viático. Viático quer dizer viagem, né, em latim, que a igreja utiliza muito como um dos seus sacramentos. Então ele não tinha recebido o tal do viático. "Ó, não me deixeis enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal." Está lá o Cavalcante, cheio de preocupação antes de morrer. Suas rogativas sensibilizaram-nos o coração. Dimas, por sua vez, que era aquele que aplicava passe, etc., balbuciava exclamações ininteligíveis entre assombrado e inquieto. Atravessada a região estratosférica, a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmico em combinação com as emanações lunares. Que coisa fantástica é esse processo de captação de frequências, considerando bem materiais em relação a fluxos intensificados de raios cósmicos com a combinação de emanações das chamadas raios lunares, ou magnetismo lunar, que é exatamente a região da ionosfera. A ionosfera fica acima de 80 quilômetros da crosta terrestre. Espantado, Dimas perguntou em alta voz: "Que rio é este?" Dimas era aquele primeiro, né? Aquele que dava passe, etc. E ele perguntou: "Que rio é este?" "Ah, tenho medo. Não posso atravessá-lo, não posso. Estava com medo, vendo na imaginação, na consciência dele, um tal de rio que ele estava com medo de atravessar. O impulso magnético inicial fornecido por Jerônimo era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade ante o tão débito resistente. Porque o Dimas estava criando resistência para a volição. Mas como a energia do Jerônimo foi muito intensificada para a volição, a resistência de Dimas não conseguiu segurá-lo realmente. Ele conseguiu volitar e ir embora com medo desse rio, com medo de estar um pouco mais distante do corpo. E o grupo avançou, sem recuos, até que muito além alcançamos o asilo de Fabiano.
onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Congregávamos todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e mais 6 amigos desses últimos detentores de elevados conhecimentos. Em pequena sala, posta à nossa disposição, Gotuso, aquele médico, por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, que os receberam como crianças impactadas ou incapacitadas de imediato. Pelo menos não tinham capacidade de saber o que estava acontecendo, exceção só de Adelaide, né, e do Fábio, que eram os mais evoluídos, que se mantinham conscientes do que estava acontecendo. Em seguida, o prestimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a eles comentando: amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro que vocês têm lá na Terra, posto agora à distância pelas necessidades deste momento. Tentamos revigorar-vos o organismo espiritual agora, preparando-vos o desligamento definitivo sem alarmes de dor alucinatória no corpo físico. Devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis todos vocês natural piora de vossa sensação, ou de vossas sensações, agravando-se a vossa tortura no corpo físico. Vocês agora estão energizando o perispírito, mas no retorno ao corpo, o corpo vai sofrer os impactos, vai se agravar no processo de deteriorização, porque é o princípio da morte. Porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam-se os males da carne. Ou seja, alguma coisinha vai acontecer no momento da desencarnação para eles. Certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva à libertação. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão de treinamento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta. Então, talvez façam mais de uma excursão. Essa é a primeira, né? E quando eles voltarem para o corpo físico, eles vão sentir algum tipo de tristeza, né? Muito intensa, angústia nas células físicas e inquietudes no coração. Então, eles vão sentir algum tipo de opressão depois desse primeiro treinamento para a morte. É isso que está sendo dito aqui. Porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas, terá fixado com maior ou menor intensidade o contentamento sublime desse instante. Preparai-vos, pois, para vir até nós. Solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na proteção de Deus. Logo após, verificou-se breve intervalo durante o qual permaneceríamos à vontade. O assistente fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários, impotentes ainda para penetrar o sentido das longas dissertações. Isso eu não vou falar muito, vou falar 1 hora para eles, que eles estão se preparando para morrer, que eles vão sofrer quando chegar para o corpo, vai sofrer bastante e tal. Porque eles não estão preparados para fazer uma palestra longa. Então, vamos reduzir a palestra. Vai acontecer isso, é curto e grosso. É muito objetivo. Então, o Jerônimo foi muito objetivo com eles. Vai acontecer isso, isso, aquilo, vocês vão voltar, vão sentir mais dor, vão ficar angustiados, tristeza, etc. As células vão se acelerar, o processo desagregador, vai acontecer isso. Mas faz parte do processo da desencarnação, no caso de vocês, né? Então, ele não quis realmente delongar com longas dissertações para entrar em detalhes técnicos. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam do acontecimento eram muito diversas entre si. Cavalcante, por exemplo, com a expressão ingênua do menino, chamou-me em particular a atenção, indagando se estavam no paraíso. Então, o Cavalcante perguntou para André Luiz se eles estavam no paraíso. Estavam lá exatamente na região densa das trevas, onde estava a casa transitória. Para eles era um paraíso. Sentia-se aliviado, feliz, alegria enorme banhava-lhe o coração, e contente, reconfortado, acentuava: não será aqui o céu? Não consegui fazer-lhe sentir, então, ao contrário, o André Luiz, eu não vou conseguir mudar a cabeça dele, está achando que está no céu. Albino, por sua vez, lembrava cenas bíblicas em suas interpretações literais do texto sagrado. Depois de observar o nevoeiro exterior que cercava a casa transitória de Fabiano, perguntou a Luciana se aquela casa era a do Senhor, mencionada no capítulo 8
do primeiro livro dos reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Vejam que realmente o evangélico é muito preso realmente à letra, né? E vão sempre nos detalhinhos, no capítulo tal, 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 muito preso, escravo à palavra, né? A palavra que escraviza, né? Dentre os espíritas, Adelaide e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração. Mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se curioso do padre Hipólito e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de Marte. Quer dizer, o Dimas aí viajou mais ainda, achou que estava em outro planeta. O ex-sacerdote esboçou um largo sorriso e respondeu complacentemente: não, meu amigo, isto aqui ainda é a Terra mesma. Estamos muito longe dos outros planetas. Antes de nossas considerações talvez desnecessárias, Jerônimo interveio, acrescentando: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dos dogmas religiosos com singular consistência. A transformação compulsória pela morte reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação. E fitando-nos mais agudamente, prosseguiu Jerônimo: há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. É justamente a sementeira do esforço próprio no serviço da sabedoria e do amor que frutifica no instante oportuno. Através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras. Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossas próprias vontades. Fim da colheita de preciosos ensinamentos, começamos a regressar, terminando assim a nossa feliz excursão. O capítulo continua, né? Está quase terminando, nós estamos muito próximos de terminar. Para não perder a live, eu vou fazer uma rápida retrospecção, uma síntese muito rápida na quarta-feira que vem digamos assim, dessas sensações bem ideológicas, né? De uma crente, de um católico e de outro ligado às suas crenças, para que nós possamos... E o respeito que o Jerônimo teve em relação às crenças. Não adianta você querer mostrar a verdade de uma forma muito rápida para as pessoas que não estão preparadas para isso. Vão titubear e vão criar estados emocionais muito mais graves do que você aguardar o tempo propício para você ensinar a verdade. Nesse caso, em processo de desencarnação. Então, considerando isso, eu ficarei então exatamente, aqui a excursão terminou, agora eles vão voltar, vamos ver o que aconteceu quando eles voltaram, quando eles chegam exatamente no leito, e nós terminamos e entramos no 13º capítulo, ok? O que nós vimos hoje aqui, como reflexão rápida, como síntese, foi exatamente isso, né? É essa excursão que é feita por certos tipos de desencarnações, não são todas, em que nós somos levados para esse lugar para nos preparar, talvez 1, 2 ou 3 excursões, não sei quantas vão fazer, mas a verdade é que é muito importante esse preparo para a morte, inclusive, né? E sabendo que o corpo tem que ficar realmente em mais acelerada desagregação, porque se pensar em voltar logo à saúde, aí fica mais preso aqui do que lá. E o processo é de adaptação para a vida real. Ok? Muito obrigado, então, também pela participação, Cláudio, Eleuso, Nazarine, a Érica, Eduardo, um grande abraço para vocês todos aí, tá? Senão eu vou perder aqui.